Isso posto, começaria a minha palestra lembrando outra palestra que me chamou a atenção, era com o presidente, o vice-presidente da Conep na época, isso faz uns 6, 7 anos de idade. Uma palestra sobre, como estou falando aqui, uma palestra parecida. O tema, pelo menos, é de pesquisa em Estados Unidos. Muito boa palestra, muito interessante, muito generosa, mas duas coisas me chamaram a atenção, que aliás foi objeto de minhas perguntas ao palestrante. Primeira é que não havia na palestra dele nenhum exemplo de psicologia, nem ao menos de ciências humanas. Todos os exemplos dados de problemas éticos eram da área da biologia e, sobretudo, da medicina. Então falei, você tem algum caso na psicologia? Ele pensou, falou, eu tenho, mas aí ele deu um problema de plágio. Claro que problema de plágio é um problema ético, mas não que não envolve o sujeito de pesquisa. Se eu copio o texto do meu amigo, o problema é eu com ele. Não, o que ele fez com os sujeitos deles não entra. Então sim, é um problema ético, mas não de ética em pesquisa com seres humanos. Então ele não tinha bom sinal a rigor, tá certo? Né? Bom sinal. Nós na psicologia e ciências humanas nós somos mais honestos do que os vizinhos, talvez, né? Porque ninguém consegue dar exemplo. Mas provavelmente porque não era a formação. Mas o que mais me chamou a atenção não foi isso. A lacuna de ciências humanas não era o mais importante. O que me chamou mais a atenção é que todos os exemplos, digo bem todos, os exemplos que ele dava eram verdadeiros casos de polícia. Ou seja, não precisava haver nenhuma reflexão mais profunda para chegar à conclusão que, evidentemente, havia uma transgressão grave naquilo lá. Não, de enganar o paciente, de colocar coisas que são perigosas. Ou seja, eu reencontrava nesses exemplos que uma criança de 5, 6 anos já conseguiria julgar negativamente a origem dessa preocupação de ética com seres humanos, que era o nazismo. A rigor, na origem, isso tudo começou com os abusos absurdos que os nazistas fizeram com todo o poder que eles tinham com a dominação da Europa, né, fazendo as coisas mais bárbaras possíveis, que foram descobertas, e então nasceu a boa preocupação com a questão da ética em pesquisa. Mas a origem dos comitês de ética em pesquisa é policial. Eram com problemas claros de transgressão evidente e absurda da ética. Porém, e aí vem um ponto que me parece importante de ser refletido, a origem é essa, mas às vezes a gente não se libera da origem. Às vezes a gente não se libera da origem, e quero crer, pelo menos essa é a minha experiência, que essa origem policial correta, para coibir os nazistas ou pseudo-neonazistas no mundo, mas essa origem policial fiscalizadora de enorme desconfiança acabou perpassando os trabalhos do Comitê de Ética em geral. O que faz com que nós tenhamos um perigo, que infelizmente eu vejo em muitos comitês de ética se tornar realidade. Primeiro perigo, tratar todo e qualquer pesquisador como um nazista em potencial, ou seja, como suspeito. Lembra? Os exemplos que esse pesquisador dava eram realmente casos de polícia, que qualquer criança de 5 anos diria, opa, está errado. Mas a tendência é, a priori, tratar todo e qualquer pesquisador, nós, portanto, como suspeitos. Generalizar a suspeita. Outro perigo é colocar no mesmo nível todo e qualquer pesquisa. Então você faz uma pesquisa que implica intervenções biológicas no sujeito no mesmo nível que uma pesquisa sobre as concepções infantis, sobre a origem das nuvens. Você coloca todas as pesquisas no mesmo nível, apenas dizendo é com seres humanos. Sim, é com seres humanos. Mas não sei se o critério único de ser com seres humanos resolve o problema ético, o problema que nos coloca. Mas acaba acontecendo isso. Decorrência, outro perigo, mas que se torna cada vez mais realidade é, já que todo mundo é suspeito e que todas as pesquisas se equivalem, é burocratizar os comitês de ética, que se tornam uma espécie de organismo próprio com regras e mais regras. E a tendência é isso acontecer. Então, na verdade, vocês ainda não têm comitê aqui, mas em lugares onde tem, o pessoal
já começa a ver o comitê como inimigo. Deixa eu passar pelo comitê, regra, vou implicar com isso, implicar com aquilo. Já isso tem acontecido. E o último perigo é quase que, desculpe talvez o exagero, mas legitimar uma espécie de santa inquisição, tá certo? A respeito do trabalho dos pesquisadores. Por exemplo, não sei aqui no Rio Grande do Sul, mas a FAPESP, que é a nossa agência de fomento paulista, só aceita projeto que tenha passado pelo Comitê de Ética. Muitas revistas de psicologia só aceitam artigos que tenham passado com prova pelo Comitê de Ética. E assim por diante. Ou seja, em nome correto da ética, você acaba, digamos, justificando mil formas de controle. E isso, insisto, o mais importante, não é um problema da ética em pesquisa, que é um tema belíssimo, mas é, no fundo, uma herança quase que inconsciente dessa origem policialesca que deu nascimento à necessidade de comitês de ética. Logo, se comitês de ética nós devemos ter, e eu acho que nós devemos ter sim, não vamos cair, pelo menos na medida do possível, naquilo que eu estou chamando de perigos que se tornam frequentemente realidade. Ou seja, e entro agora na parte mais ética propriamente dita da palestra, nós temos que pensar, certo? Como trabalhar num comitê de ética, claro, imaginando, e não me parece haver dúvida sobre isso, que cada um aqui concorda, que preservar a integridade física e psíquica dos nossos sujeitos de pesquisa é um imperativo categórico, como diria o Kant, né? Nossos sujeitos têm que entrar nos nossos experimentos e sair deles incólumes, né? Com ganho, se for possível, mas sem dúvida nenhuma, não com perdas ou problemas que eles não tinham. Acho que todo mundo concorda com isso. E os médicos e os biólogos, acho que a humanidade concorda com isso. Mas como pensar essa questão? Se vocês lerem a resolução da CONEP, tem princípios, né? Ela fala, por exemplo, de autonomia, beneficência da pesquisa, não maleficência da pesquisa, a relevância da pesquisa. Ela coloca vários princípios, com os quais eu até concordo, mas eu acho que em ética, como em tudo, quando você multiplica princípios, você confunde as coisas, né? Elas ficam confusas. Eu queria propor, eu e mais gente, não sou eu, uma outra forma de pensar ética e pesquisa através de apenas dois princípios. Porque o nosso problema é o seguinte: eu vou julgar um projeto. Eu posso fazer através de regras, mas isso é sempre uma forma meio burra, que essas regras só têm valor se elas estiverem amparadas em princípios. Que princípios são esses? Porque, por exemplo, termo de consentimento esclarecido. Se for uma regra incontornável, não preciso pensar no princípio. É uma regra incontornável, então tem que ter o raio do termo de consentimento esclarecido. Mas eu só vou realmente justificar a sua presença se eu tiver consciência do princípio. Então, eu proponho a vocês que nós pensemos em dois princípios, apenas dois. A economia é sempre bem-vinda, creio eu, quando se pensa em moral e ética, aliás, em tudo. Eu escolheria dois princípios: dignidade e liberdade. Creio que esses dois princípios a gente consegue pensar quase todo o problema que nós encontramos nos temas de ética e pesquisa. Então, dignidade, vamos defini-los, é, digamos, a integridade física e psíquica de uma pessoa. Toda pessoa tem direito à própria dignidade, ou seja, ela não pode ser ferida. Estão nos direitos humanos. Olha, os dois princípios que eu elejo aqui estão nos direitos humanos. E liberdade, o homem nasce livre, aliás, é o primeiro, a primeira linha dos direitos humanos é não coação. A liberdade entendida como ser, não pode ser coagido a, não pode ser obrigado a contra a sua própria vontade. Então, liberdade e dignidade. Mas não basta isso.
nós temos que nos fazer uma outra pergunta. Esses princípios definidos são absolutos ou relativos? Vale dizer, se eles forem absolutos, não há nenhuma exceção aceitável. Se eles forem relativos, há exceções aceitáveis. O princípio não necessariamente é absoluto. Ele pode ser relativo. Agora, evidentemente, relativo a alguma coisa. Pensemos. Dignidade. Haverá, pergunto a vocês, algum caso, algum momento, alguma justificativa que legitime eu ferir a dignidade alheia? É concebível. Se for concebível, ele é um princípio relativo. Se isso não for concebível, ele é um princípio absoluto. Eu e, em geral, quem trabalha com a ideia de direitos humanos, não treme ao dizer isso é um princípio absoluto. Agora, cuidado, nem todos acham isso. Nem todos acham isso. Vocês nunca viram esses programas, tipo Brasil é Urgente, né, esses programas carinhosos, pessoas dizerem, né, direitos humanos é para ser humano. No fundo, dizendo, bandido não é humano, portanto não tem direito aos direitos humanos, e portanto não tem direito a nenhuma dos princípios lá, portanto dignidade não. Então, por exemplo, alguém que acha que um prisioneiro pode viver em condições terríveis, como costuma acontecer, só porque ele pecou, só porque ele transgrediu, é uma pessoa que acha que a dignidade humana não é para todos, é apenas para alguns. O não inocente não teria mais direito a essa dignidade. É uma discussão. Mas vamos, imagino com bom senso aqui, imaginar que a dignidade é um princípio absoluto. Claro, voltarei a isso porque existe o risco zero de não ferir a dignidade alheia, mas a priori a dignidade é um princípio absoluto. Nada me autoriza a feri-la. E a liberdade? É absoluta? É um princípio absoluto? Aí a resposta é claramente não. Não tenho a liberdade, por exemplo, de difamar alguém. Essa discussão existe na sociedade, exatamente a imprensa. A imprensa fala muito de liberdade de imprensa, como se ela fosse absoluta, mas será que é absoluta? Eu tenho o direito de difamar alguém? Não. Porque fere a dignidade desta pessoa. Eu tenho a liberdade de escravizar alguém? Não, porque fere a dignidade da pessoa. Então, a liberdade é um belíssimo princípio, extremamente importante, porque condena a coação, mas ele não é absoluto. Quem o regula justamente é o princípio entre outros, da dignidade. Portanto, a liberdade não é um princípio absoluto. Logo, se não é um princípio absoluto, em alguns casos eu poderia não respeitar a liberdade da pessoa. No nosso caso, do sujeito. Se vocês concordam com esses dois princípios, um dignidade absoluta, outro liberdade relativa, então vamos, aliás, minha palestra será curta em relação a isso, para a gente fazer o máximo possível de discussão, vamos agora aplicá-los a